possui essa mentalidade, aquela mentalidade e cultura de liderança antigo, que ainda é antigo, mas existe bastante ainda, que é o manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe? Principalmente nas empresas familiares, isso existe muito ainda, né? Essa cultura. As empresas que optarem por manter podem, né? Questão de escolha, mas elas têm mais dificuldade para trabalhar essas questões de atração de bons profissionais, né? De talento. Está aqui um novo quadro que muita gente sempre quis. Não sou adubeiro, mas também sou raiz. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiras Raiz. Hoje com a presença da Júlia, né? Quem não conhece a Júlia é engenheira agrônoma, né? Que já está no mercado aí há 12 anos. É filha de agricultor, formada pela Unesp Jaboticabal em 2008. Viu, Júlia? Só brincando, diz as más línguas que é a segunda melhor faculdade de agronomia da Unesp. Começou a carreira como estagiário no condomínio agrícola Santa Isabel, trabalhou na ABAG de Ribeirão Preto, atuou por 2 anos e meio na propriedade da família e em 2012 ingressou no mestrado em administração de organizações na USP. Em paralelo, começou a desenvolver projetos de consultorias e capacitação para empresas agros com parceria da Markstrat Group. Em 2016, se tornou coach pelo IBC. Foi professora visitante do Departamento de Economia Rural da Unesp de Jaboticabal e atualmente é professora do MBA de Agronegócio da FGV. Auxilia as empresas do agro a diminuírem a rotatividade de profissionais, atração e retenção de talentos e, consequentemente, resultados organizacionais, por meio de treinamento e desenvolvimento dos seus gestores e líderes. E o nosso bate-papo hoje aqui é autoliderança e liderança de pessoas no agro. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Jeff. Um prazer. Obrigada pelo convite, né? Um prazer, uma honra para mim estar aqui participando contigo aí do podcast do Adubeiro Raiz. Legal. Vamos começar nosso bate-papo aqui. Júlia, aqui mais um caso de agrônomo que se enveredou para os lados do RH, né? Conte pra gente como que foi essa sua estrada no agro e como que a vida te levou para essa área mais humana do agro, vamos assim dizer. Joia. Bom, eu sou agricultora, né? A filha de agricultor, na verdade. Então, meu avô, pai do meu pai, que era agricultor, e ele teve de 7 filhos, né? 5 homens e 2 mulheres. E desses, os 5 homens lidam com a agricultura, né? E aí isso me levou por essa questão, por essa influência, a cursar agronomia. Então, me formei lá em Jaboticabal, né? Na Unesp, em 2008. Falo que se a gente começar essa questão de rixa de faculdade aí, né, Jeff? O negócio vai longe aqui, né? Mas foi muito direcionada para essa questão cursar agronomia, né? Por conta dessa influência familiar. E não que, assim, eu tenha sido pressionada para isso, né? Para os meus pais, nada disso. Mas era uma pressão que eu falo que eu mesma me colocava internamente, né? Eu lembro que na época de vestibular, a minha intenção era prestar psicologia, né? Cursar psicologia. E aí eu costumava muito ouvir aqui em casa, né? Acho que é meio que natural, eu acho que é um preconceito bem comum, assim, no agro. Mas eu ouvia muito o que psicólogo é coisa de doido, né? Que só doido vai em psicólogo. E aí isso na hora, né, me fez pensar e, né, com 17 anos ali, você tá escolhendo faculdade, né? O que você vai prestar de vestibular. A gente espera a aprovação, reconhecimento de pai e mãe, né? Nessa época e tal. E aí eu falei, não vou nem comentar essa intenção de cursar psicologia, né? Porque vai dar briga, vai dar conflito, né? Então, melhor eu ficar no mais fácil ali, para evitar conflito, né? Então, eu acabei prestando administração e agronomia, porque daí eu falei, qualquer um dos dois que eu passar, eu tô apta para trabalhar no negócio da família. A gente é aqui de Ribeirão Preto, né? Acho que o pessoal, a maioria conhece aí que é a terra da AgriShow. Então, a gente tem propriedade aqui perto, de cana-de-açúcar. Talvez a terra do pinguim seja mais conhecida, né? Verdade, né? Isso aí eu falo para os meus alunos, eu falo, gente, vocês lembram mais do pinguim quem é de fora do que nós que somos daqui, né? Valorizam mais o pinguim do que quem é daqui de Ribeirão mesmo. E então, assim, eu, né, tinha essa questão da família, né, já atuar e tal. Eu falei, então eu vou prestar administração e agronomia. Qualquer um dos dois que eu passar, tô apta para trabalhar no negócio da família, né? E tá tudo certo, evito conflito. E aí, então, eu passei no vestibular, daí cursei agronomia. Fiz o meu estágio de graduação, né, no condomínio agrícola Santa Isabel, como você citou, que ali
a fazenda do ex-ministro Roberto Rodrigues, que inclusive foi meu professor lá na Unesp de Jabuticabal também, de cooperativismo, né? E quem toca lá a fazenda é o Paulo Rodrigues, um dos filhos dele. E aí eles são muito referência em cana-de-açúcar também. E de lá eu me lembro que quando eu terminei o estágio não tinha vaga em aberto, né, para continuidade. E o Paulo era conselheiro da BAG em Ribeirão, ele acabou me indicando e eu fui trabalhar aqui na BAG em Ribeirão, fiquei 1 ano e 3 meses mais ou menos. E aí depois eu acabei saindo, decidindo ali com a oportunidade, né, com o propósito de trabalhar com o meu pai, da propriedade da família aqui. E aí fiquei por 2 anos e meio, né? E eu ajudava ali com a parte toda administrativa, então é questão de banco, cartório, né, fazer ali o livro caixa, e também acompanhava ele na lavoura ali com as questões mais técnicas ali agrícolas, né. E eu me lembro que passava por desafios que hoje que eu vejo muito comum, né, em alunos e aí no agro, que essas coisas a gente conseguir levar, trazer novas tecnologias, novas práticas, né, para dentro da propriedade, inovar nesse sentido. Hoje eu sei que muito da minha postura na época do meu comportamento não foi dos mais adequados, né, então muita coisa vinha dali. Mas eu também falo que eu, Júlia, não conseguia me conectar ali, sabe? Eu falo que eu tinha essa sensação, assim, que eu tava forçando um sapato que não cabia no meu pé. Então, a minha sensação, né, que eu tava ali só, né, com aquela... Muito assim, com a questão de agradar, a necessidade de agradar, né? Porque eu imaginava que se eu seguisse um caminho diferente da minha família ali, né? Que o que minha família faz com a agricultura, eu não ia ser aceita, eu não ia ser amada, então eu ia deixar de pertencer à minha família, né? Mas hoje eu sei que isso não é uma verdade, mas na época eu pensava assim. Então eu forcei ali uma situação por 2 anos e meio, mas as coisas não fluíam, eu não conseguia ali me sentir eu, né, Júlia, como pessoa, como profissional, me sentir útil, me sentir realizada. Então eu fui forçando aquilo ali mais para a questão de querendo aprovação, agradar, reconhecimento, aquilo nunca vinha, né? Até que eu falei, não, identifiquei que o meu lugar ali não era ali de fato, né? E eu também sempre gostei da área da educação, então eu costumo falar assim, eu sempre gostei de brincar de escolinha desde criança, e eu adorava assim ser a professora, então eu brincava com as minhas amigas, com os meus primos, né? E eu gostava de ser a professora. E aí isso me levou a cursar e ir para o mestrado, né? E aí a gente foi com um mestrado em administração aqui na USP em Ribeirão, e com isso em paralelo foi onde eu comecei a atuar com consultoria, em projetos de consultoria, tá? Em parceria aí com a marca Start Group, né? Até hoje eu tenho parceria com o pessoal e contato lá, a gente faz alguns projetos junto em parceria. E comecei a ter contato ali com as indústrias de insumos, com revendas, cooperativas, né, associação de produtores, tá, no universo dos produtores. Então eu falo que assim, né, apesar de não ter seguido na agricultura ali à risca o dentro da porteira, né, com a parte ali da gestão em si, agrícola, eu falo que eu tenho uma admiração, um respeito, né, e uma gratidão enorme, afinal eu sou fruto desse meio, né. Mas eu, Júlia, assim, não me identifiquei ali, né? Eu me identifico muito mais com essa parte da educação. E depois, né, mais pra frente um pouquinho, onde veio o lado de trabalhar com essa parte de liderança e gestão de pessoas, essa parte do desenvolvimento humano, né? Veio um pouquinho mais pra frente. Que aí, quando eu estava em contato com as empresas ali, trabalhando com os projetos de consultoria e capacitação, comecei a identificar. E tinham muito desses desafios semelhantes, né? Da relação liderados, o líder com as suas equipes, do que eu tinha já vivenciado, né, e que eram bastante comuns nas empresas. E aí, foi em 2015, então eu fiquei entre 2012 e 2015 participando lá de vários projetos e comecei a observar, a notar isso, né, que tinha um pouco dessa necessidade, dessa carência, vamos dizer assim. E aí, em 2015, foi quando eu busquei um coaching de carreira para mim, porque eu estava com alguns questionamentos em relação a assim, quem é a Júlia, né? Quem eu gostaria de me tornar? Então, olhar para uma visão de construir uma visão para mim de médio e longo prazo, de carreira, né? Tinha alguns questionamentos nesse sentido. E foi onde eu comecei a identificar, né? Falar assim, nossa, a minha paixão já era, né? Resgatei lá a paixão da psicologia com a educação, né? Então, foi a forma que eu encontrei de unificar as duas coisas, né? E falei, é com isso que eu vou atuar, treinamento e desenvolvimento, né, de pessoas, principalmente com gestores e lideranças aí. E foi aí onde eu direcionei, né, a minha carreira, construí um plano daí com esse foco, com esse objetivo.
E comecei a me especializar, né, a buscar formações para atuar com essa área, né, para poder me especializar e seguir, né. E aí já fui também direcionando mais os meus projetos ali, selecionando as minhas escolhas de acordo com esse foco, né. Então, trabalhando em projetos com a área de formação e desenvolvimento de gestores, com a área de reestruturação organizacional, né, que é você ter o organograma, desenhar o organograma das empresas ou revisar atribuições, etc., mapeamento de processos, né? Então, todos os projetos ali de sucessão familiar, que envolvia muito essas questões também, então, que envolve mais essas questões aí de liderança e gestão de pessoas, né? Então, foi isso que me fez, né, levar para o lado humano, né? Um pouco do meu histórico aí, das minhas experiências nesse sentido. É legal que quem te conhece ou quem te acompanha ali sabe que você tem toda uma metodologia, vamos dizer, para se organizar, né? E lembro quando a gente fez uma live, você até falou assim de planejar o futuro. Ali no meio da live eu comecei a pensar, falei assim, cara, eu nunca planejei nada que aconteceu na minha vida profissional, o trem foi acontecendo, né? Mas é muito legal quem tem essa visão e bota o pé no chão e organiza, né? E pra gente continuar aqui nosso bate-papo, você falou um pouquinho, mas como que foi assim o momento que você começou a perceber essas deficiências em gestão de equipe e afins, né? E isso para ser, além de uma deficiência, ser um nicho de mercado, e como que o processo de formação em coach fez a diferença nisso tudo? Legal. Bom, então assim, foi naquela época entre 2012 e 2015, né, que eu fiquei ali atuando. Me lembro que quando eu comecei ali, eu atuava em projetos, né, e tava começando ali a carreira na consultoria, então participando de projetos, e aí você vai conhecendo, né? Você vai começando a olhar, observar, né? Eu tenho um pouco dessa característica de ser observadora, né? E comecei a notar isso. Então, esses desafios, né? De levar a inovação, né? De você levar a inovação para dentro da propriedade, ou mesmo essas questões, quando a gente fala, né? O tipo, a forma, o estilo de liderança, né? Então, o estilo de liderança, quando a gente fala, às vezes, o gestor que é muito... que acaba centralizando tudo nele, né? Então não dá autonomia para as pessoas da sua equipe, que fica às vezes muito em cima, aquela coisa do que a gente fala, o microgerenciamento, né? Que sufoca nesse sentido. Então a gente vê que, né, na época eu observava, e hoje é o que acontece muito ainda dentro dos meus trabalhos aqui com gestores, e que eu recebo às vezes também de profissionais para trabalhar essa, né, uma visão de mais longo prazo de carreira. É uma das grandes reclamações aí que eu ouço, né? Inclusive, até recentemente aqui agora, um rapaz que me procurou, ele trabalha com a área comercial, numa cooperativa lá do Paraná, e ele estava buscando o seu saber de oportunidade na área comercial, né? Em outra revenda cooperativa para poder recomendá-lo. Então, buscou ajuda para esse sentido, né? Com esse objetivo, porque ele falou assim, Júlia, o meu gestor só me liga para me cobrar, só para me cobrar a meta. Então, ele me liga, né, todo dia, e às vezes ele me liga até fora de hora, mas ele me liga para ficar me cobrando ou para me dar fumo. É isso que ele faz. Mas eu sinto falta, porque eu tenho, né, sou novo, tenho 1 ano de formado, então tem horas que eu chego para conversar com o meu cliente e eu fico perdido, né, assim, às vezes na forma de abordar com ele, que tipo de estratégia que eu posso usar para convencê-lo do meu produto, né, então como lidar essa parte estratégica, né, a abordagem é uma coisa que até habilidade aí que a faculdade de agronomia não ensina, né? Então você vai aprendendo ali com a vivência no dia a dia. E aí ele falou, eu sinto falta, porque o meu gestor, né, assim, em pensar que um gestor, né, quem tá no nível acima, ele possivelmente já passou pelo nível de baixo ali, né? Então ele já passou para aquela função de RTV comercial, por exemplo, e hoje ele tá no nível gerência. Então ele já sabe os desafios, né? Ele possivelmente já teve que desenvolver aquilo ali também, né? Ser mais persuasivo, saber negociar, pensar em estratégias diferentes para você lidar com o cliente de acordo com o perfil, né? Então, ele falou, eu sinto falta disso, a gente em nenhum momento, ele nunca tem tempo para sentar comigo e conversar e me orientar nesse sentido. Querendo ou não, ali é um gap, né? Uma deficiência da parte da liderança, que é uma habilidade de você entender que a sua responsabilidade enquanto gestor não é só cobrar, né, acompanhar a meta e cobrar, não, né, você tem a responsabilidade de orientar, de formar pessoas, né, de ajudar a desenvolver. Então ele sentia a falta disso.
E aí ele falou, não dá mais, eu já, né, não funciona, tá me fazendo mal, inclusive, ansiedade, porque é só cobrança e eu não consigo, então ele estava até procurando oportunidade em outro lugar, né, então isso é bastante comum, né, a gente vê acontecer dentro da liderança, né, então foram situações como essa que lá na época, né, entre 2012 e 2015, fui percebendo acontecer, né, em empresas dali também familiares, que tem muito essas relações, às vezes, né, de às vezes influenciar muito a escolha profissional dos filhos e tudo mais, então isso acontece. E aí, a partir disso, eu acho que é legal comentar isso aqui que você falou, né, Jeff, aí foi assim, eu percebi ali uma oportunidade de mercado, né, que tem potencial. Só que eu acho que é legal ressaltar aqui, né, que eu falo que é importante a gente considerar as nossas escolhas profissionais, né, não só uma motivação externa, né, então eu falo assim, por exemplo, lá quando a minha primeira escolha, né, em relação a cursar agronomia foi motivada por uma questão externa, em função da minha família atuar ali no meio, né. E por que eu falo isso, né, nas aulas de MBA ou mesmo na mentoria, eu sempre pergunto para os meus alunos, peço para eles se apresentarem, né, falar nome, formação, a empresa que você trabalha, a área que você atua, aí eu pergunto assim, por que você escolheu atuar nessa área? E é engraçado, né? Porque na hora que as pessoas vão falar, a maioria não responde essa pergunta. Eles falam todos os itens anteriores, mas essas perguntas eles não respondem, né? Porque é uma pergunta que ninguém nunca se parou para fazer, né? Tipo, por que eu tô atuando nisso aqui, né? Então, não é comum, tá? Então, a grande maioria não se faz. Aí eles não respondem, ou muitos respondem assim, professor, é porque a minha família já atuava com isso, então eu segui. Ou, é porque é um ramo que ganha dinheiro, que paga bem, né? Porque o mercado tá aquecido. Então, você percebe que as respostas, elas estão sempre, a maioria delas está ligada a questões externas, né? Motivações externas. Uhum. E eu falo que sim, é importante a gente considerar nas nossas escolhas profissionais, né? Questões de mercado, né? Se a gente já tem, com a família vivenciou ali aquilo desde criança, então, né, desde que é natural, eu vivi isso, né, então a gente, desde que tá de criança, quem tem a família ali, a gente vai junto pra roça, acompanha, né, já vai fazendo uma certa imersão ali para você conhecer e tudo mais, então, querendo ou não, né, isso influencia. Então, considerar as questões de necessidade de mercado, então, oportunidades que se tem, porque a gente tem inúmeras possibilidades, né, o agro é gigante, o campo de atuação que você tem, né, considerando antes, dentro e depois da porteira, né, mas você considerar também sua essência, né, então eu falo questões pessoais, né, quem é você, né, o que você tem aí de habilidades, de pontos fortes, né, quem que você quer se tornar, né, como é que você quer, assim, ser reconhecido enquanto profissional, né, que legado você quer deixar, né, quando você não estiver mais aqui, enquanto pessoa, enquanto profissional. Aí são questões que a gente não tem costume e não se para fazer, né? Eu passei a me questionar e olhar para isso também quando eu busquei lá o processo de coaching para mim. Daí eu falo que eu gostei tanto, me apaixonei, né? E que já tinha aquela ligação com a questão da psicologia que eu falei, não, vou atuar com isso. Assim, é uma coisa muito legal, né? E que a gente não para pensar e que me fazia brilhar o olho nesse sentido, né? E aí eu peguei, então assim, você considerar essas coisas também de você em relação a perfil, né, a comportamento, suas habilidades, é muito importante. Porque eu falo que qualquer trabalho, qualquer área de atuação que você tiver, você vai ter desafios, né, para enfrentar, qualquer um. Então, você trabalhando como colaborador de uma empresa, em qualquer área que for, você, né, com um nível de gestão, em posição de gestão, de liderança, você atuando com seu negócio próprio, né, qualquer um você vai ter desafio, né? Por mais que a gente fale muito, né? E eu trabalho dentro da mentoria, um dos encontros a gente fala sobre essa questão de propósito, né? Que é uma palavra que está muito em alta. Então, você trabalhar por uma coisa que você acredita, um propósito seu, sim, é importante. Mas não quer dizer que você vai trabalhar só com o que você gosta, né? Você vai ter que, sim, no dia a dia, atividades que você não gosta, né? Para fazer. Então, é uma visão um pouco que a gente tem distorcida, né? Algumas pessoas vendem essa coisa do propósito como se fosse um mundo cor-de-rosa e eu vou trabalhar só com o que eu gosto, só o que é fácil. Não é assim, né? Qualquer atividade a gente tem os nossos desafios. Só que quando a gente tem essa conexão com a nossa essência, com o nosso propósito, fica mais fácil ou mais leve a gente passar para os desafios, né?
Eu vou falar assim, enquanto o que eu faço hoje significa que eu não tenho desafios? Tenho, mas os desafios que eu passo hoje, para mim, é mais fácil de encarar, ou fica mais leve de encarar do que os desafios que eu enfrentava, por exemplo, quando eu estava atuando, né, na agricultura por conta de ser uma questão da minha família, entende? Então, a gente sempre vai ter, né, desafios. Então, é muito importante considerar isso, né? Então, e aí, você colocou a questão também, como que a formação do coaching ali fez a diferença, né, para mim, nesse sentido. A primeira formação que eu fiz de coaching mais básico, mais geral, que foi o do Instituto Brasileiro de Coaching, IBC, né, foi lá em 2016. Então, eu falo que ali também eu comecei a ter algumas das respostas para esses meus questionamentos, né, em relação à questão à carreira, a Júlia, quem é e onde eu queria chegar. Então, assim, eu falo que foi uma coisa que me ajudou para mim, né, para o meu próprio autoconhecimento e desenvolvimento. E depois que, como eu levei ali as ferramentas, o recurso, como o que eu aprendi, para começar a aplicar com as pessoas e com as empresas. Mas eu acho legal ressaltar aqui também, né, que tem a ver com essa questão de propósito. Então, assim, foi a primeira formação que eu fiz, mas depois eu comecei, né, vim com várias outras. Eu tinha dentro do meu plano de carreira ali que eu tracei, uma visão do que eu tinha que me aprofundar e me especializar. Então, eu fui fazendo formações de coaching de treinadora voltada mais para formação e desenvolvimento de líderes, né, entre outras. Eu falo que eu acho que eu já deve ter feito aí mais umas 10 formações na área de comportamento e desenvolvimento humano. E é lógico que eu sei, né, assim, essa área que eu atuo, que é a área de educação, de conhecimento, é uma área que tem que gostar de estudar. Então, eu falo que é legal colocar isso aqui, porque aí você tem que olhar isso também, né, assim, a gente tem que saber que, pelo menos para que eu atuo nessa área, que tem que continuar sempre me atualizando, né, as coisas vão inovando, vão aparecendo ferramentas novas, metodologias novas, então a gente tem que estar sempre se atualizando para levar o melhor para os alunos e para os clientes, né. Então, isso que eu falo também que está relacionado, quando a gente tem um foco, né, assim, um objetivo de onde a gente quer chegar, essa visão de médio e longo prazo, fica mais fácil a gente direcionar ali as nossas escolhas, né, e a gente ter mais clareza de onde a gente focar, né, dentro do nosso plano de desenvolvimento, tá? Eu assim, te dando só um exemplo para ficar mais claro, né, quando a gente trabalha dentro da mentoria, ou mesmo com os alunos do MBA ali, falando dessa questão de carreira, essa questão, né, falar assim, eu tenho uma intenção, por exemplo, se você quer atuar com área comercial, né, então eu quero atuar como RTV, quero criar com a área comercial, você tem um tipo de curso ou de formação de coisas de pré-requisitos ou de exigências que a área comercial pede. E aí, por exemplo, né, às vezes acontece a pessoa que... Eu me lembro quando eu dei aula lá em Jabuticabal em 2015, né? Depois que eu me formei em 2008, eu dei aula lá em 2015. E eu dava aula para o último período. E tinha muitos dos alunos lá que, terminando o último ano, prestavam processo seletivo para estágio, essas coisas, ou mesmo para vaga ali depois, não passava, né? 2, 3 processos seletivos, não passei. E aí, eles falavam, vou ficar aqui mais 2 anos da faculdade, vou prestar o mestrado. E aí, depois, com esse mestrado, né, às vezes um mestrado lá em fisiologia vegetal, mestrado, né, em plantas daninhas e tal, daí depois você quer ir para o mercado, você quer ir para uma área mais comercial, você quer ir para uma área de desenvolvimento de mercado, né, desenvolvimento de produto, que essas áreas, elas não pedem, essas funções, elas não pedem esse pré-requisito, né. Então, às vezes fica até mais difícil você conseguir vaga, porque pelo você ter o título de mestrado, a empresa, né, precisaria te pagar mais e ela não quer te pagar mais. Então, ter ciência disso, né? O mestrado é para mais quem quer atuar com parte de pesquisa, quem quer atuar com professor e universidade, você, né, tipo estadual, federal, você vai precisar daí do mestrado, doutorado. Então, por isso que você precisa ter primeiro essa visão de onde você quer chegar, né? Senão a gente vai colocando na nossa bagagem ali coisas que a gente não precisa. E a gente também esquece de olhar para aquilo que a gente já tem de bom e como é que a gente pode aproveitar isso melhor, né? Os pontos fortes. Legal. E a gente seguindo aqui, a gente pensar hoje em dia, né? Principalmente pelo momento que a gente está também de pandemia, mas não só isso, essas pessoas assim de alta performance, o que elas precisam sempre estar ali no radar para fazer uma alta gestão dela mesmo, para sempre entregar os resultados pensando, né? O agro tem aí umas extensões territoriais gigantescas, às vezes o gerente está sediado lá em Cuiabá e o RTV está morando lá em Sorriso, não está perto, e esse cara geralmente tem, do campo ali, tem metas arrojadas, ele precisa ser um devorador de meta para entregar
resultado e o chefe não tá ali do ladinho dele. Como que esse cara aí se autogerencia na tua visão? Legal. Eu gosto de usar, né? Eu acho que eu falo que uma das competências mais importantes e é por onde a gente praticamente aí sempre começa, né? Um treinamento de gestores, de lideranças, né? Que é a questão da autorresponsabilidade. Então eu falo que é você assumir a responsabilidade sobre os seus resultados. Né? As nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, elas determinam os nossos resultados. Então eu falo que assim, seja esse seu resultado positivo ou negativo, você tem parte de responsabilidade nele, tá? Em relação a positivos, né? Então, assim, eu falo porque às vezes a gente fala assim, por exemplo, eu fui bem numa apresentação que eu tinha que fazer lá na empresa que me pediram para fazer. Fazer uma apresentação do meu setor lá na convenção, por exemplo. Eu fui bem, né? Então, assim, você falar, poxa, eu fui bem porque eu me dediquei, eu fiz a minha parte, eu me preparei, né? Eu me treinei. E não você, colocar... Até às vezes acontece, né, as pessoas colocarem o seu foco no resultado positivo como se fosse fora, né? Então falar assim, não, né, você se preparou e se dedicou. Se você não tivesse se preparado e se dedicado, se a gente pensar às vezes, por exemplo, uma prova, um concurso, né? Eu passei naquela prova. E aí a gente tende a falar assim, eu passei porque a prova estava fácil. Não, você passou porque você se dedicou, né? A prova estava fácil para você porque você estudou, você se dedicou, você se preparou. Porque para outra pessoa poderia estar difícil, né? Então, a gente tem que assumir até pelos positivos e comemorar e fazer jus, né? Se parabenizar e se reconhecer e valorizar isso, né? O seu esforço, a sua dedicação. E quando o resultado não foi positivo, né? Foi negativo, não foi muito legal, eu tenho que entender também, poxa, o que levou aquele resultado não ser bacana, né? Não passei na prova. Não passei na prova porque eu não estudei, não me preparei adequado. Um que é muito comum, né, a questão, principalmente agora na pandemia, você falar assim, por mais que a gente tenha essa situação, mas quando você vai perguntar para amigos, conhecidos, você fala assim, se eu falar, fui demitido. Mas o que aconteceu? Por que você foi demitido? Daí o que a maioria das pessoas respondem, né? Elas respondem, porque a empresa fez corte de gastos, então mandou a gente embora, né? Assim, quem dá lucro não é demitido, né? Exato, né? Tem pessoas que ficaram, e essas pessoas que ficaram, elas ficaram por quê, né? Então tem algum diferencial ali. Então é isso que a gente tem que olhar, né? Falar assim, poxa, mas então o que eu fiz, né? Que foi de errado, ou o que eu deixei de fazer, que às vezes a maioria das respostas está no que eu deixei de fazer, que contribuiu para aquele meu resultado não ter sido positivo. E aí eu aprender com aquilo, né, e ver o que eu vou fazer diferente da próxima vez para evitar que aquele erro aconteça de novo. Então isso é o que eu chamo de autorresponsabilidade, né? A gente sempre entender, né, evitar essa coisa que a gente acha, porque a culpa é do chefe, porque a culpa é do governo, porque a culpa é da empresa que não me oferece um plano de carreira. Mas espera aí, a carreira é sua, né? O que a empresa tem a ver com isso? É você quem tem que administrar a sua carreira, né? A sua vida, a sua carreira, né? Então, é você assumir a sua responsabilidade. Uma vez eu estava dando um treinamento para a cooperativa, uma cooperativa do Paraná também. E aí estava participando ali, apesar de ser uma turma, essa até foi uma turma making company do MBA, né? Porque a grande parte dos alunos eram de uma mesma cooperativa. E aí tinha um supervisor de compras que estava participando lá, e aí ele falou assim, né? Ele se queixou comigo, ele veio conversar comigo no intervalo e tal, e falou assim, professora, eu tô na empresa já tem 2 anos na mesma função, né, como supervisor de compras, e, poxa, né, eu queria crescer, queria subir de nível, e eu vejo os meus colegas, as coisas acontecendo, crescendo, sendo promovido, e pra mim parece que não vai, né. E aí eu falei assim, aí ele me explicou um pouco da função dele, né, ali ele falou, falei, como que é o seu dia a dia, né? O que você faz? Ele falou, eu faço toda a operação de compras da cooperativa, fica tudo, né, na minha mão. E você está preparando alguém para assumir a sua função que você faz hoje, né? Se você for deixar a sua função que você faz hoje para subir de nível e para cima, tem alguém preparado para ocupar o seu lugar, para fazer o que você faz hoje? Aí ele falou assim, não. Eu falei, então tá aí, né? Ele como supervisor, né, já tá um cargo acima, né, um cargo de liderança, continuava fazendo o operacional, que era, né, ele tinha ali 2 pessoas para ajudá-lo na equipe, mas ele continuava fazendo, vamos dizer assim, no organograma, no papel, ele estava como supervisor de compras, mas o dia a dia dele, ele agia como se ele continuasse na posição anterior, né? Então, não, ele tem que, agora você é supervisor, é diferente. Você tem que passar essa atribuição operacional, você vai supervisionando, você vai monitorando, você vai acompanhando, mas quem vai cuidar
é embaixo de você tem que preparar né, as pessoas. Então, esse papel também de treinamento, desenvolvimento e orientação ali é um papel do gestor, né? E ele ali não estava se dando conta disso. E aí depois, como estava todo mundo envolvido, o chefe dele estava ali no meio também, né? E aí eu fui meio que de canto, assim, conversar com o chefe dele. E ele falou assim, de fato, Júlia, ele é um ótimo profissional, a gente super confia nele, ele faz um bom trabalho, e a gente não tem como tirá-lo daquela função e pôr ele pra cima, porque não tem ninguém para fazer o que ele faz, e faz bem feito. Então, entende o ponto? Né? Falar assim, ele queria crescer, mas tem que entender que para crescer, né, você precisa preparar alguém para assumir a sua função ali. Então, aí vem o nível, a questão também, né, ele começou ali para mim se queixar, né, e falar assim, porque a empresa não entendo, por que não acontece, por que eu não subo, por que eu não sou promovido, né, e que começou a se queixar, né, e tentando buscar desculpas, né, a gente começa a buscar desculpas para aquilo ali não acontecer, né. E aí eu falei, mas espera aí, vamos ver qual é a sua parte aí que tá faltando, né? E aí ele se deu conta disso, e ali dentro do plano de ação dele, ele colocou trabalhar essa questão de delegar mais, né? Ou delegar e centralizar menos para conseguir trabalhar essa questão para ele largando, né? Deixando isso para a equipe fazer, para ele ter a possibilidade de crescer, né? Então, é um dos pontos que aparece bastante. Então, eu falo que autorresponsabilidade né, sem dúvida principal aí. E eu acrescentaria aqui com outros 2 pontos, né? Eu falo que é super importante a questão da humildade, né? Então, o segundo lugar, eu acho que é a humildade nesse sentido. Então, de você reconhecer, né? Por mais que esteja em uma posição de gestão e de liderança, você tem, né, as suas dificuldades, as suas limitações, os seus gaps ali. Até porque, né, a gente sabe no agro, né, você pegar as faculdades de agronomia, veterinária, zootecnia, ninguém é preparado para atuar numa posição de gestão e de liderança, né, para ser líder de pessoas, né. Então, é natural que você vai ter desafios ali. Então, você tem que ter humildade para reconhecer isso. Isso eu não sou tão bom, né. E às vezes você já até ouviu feedback sobre isso, né, e buscar novas habilidades. Então, aí esse recurso também de iniciativa, de proatividade, né? Então, de você hoje cuidar da sua carreira tem a ver com isso também, né? Então, ela fala assim, mas a empresa não me dá treinamento. Tudo bem, não precisa depender da empresa. Hoje, quanto você tem acesso... Hoje a gente tem acesso a conteúdo, né? Coisas riquíssimas. Você tem aí o Adubeiro Raiz, uma série de coisas no Instagram, né? Os podcasts que existem, um monte de coisa acontecendo, de conteúdo que tá aí gratuito, né? Então, nem vem com aquela desculpa também de que, eu não tenho grana para fazer, né? Então, tem muita coisa acontecendo, sabe? Que dá para aproveitar, né, para você buscar. Tem livro, você pode, né, muito recurso que você busca em leitura, em livro, para aprender e se desenvolver, principalmente em relação a essas habilidades comportamentais, né, bastante coisa acontecendo. Então, eu acho que é super importante ressaltar isso, né. E aí ter às vezes essa humildade e pedir feedback também, né, porque eu falo que uma das reclamações que eu ouço bastante também, mas o meu gestor, a minha empresa não me dá feedback. Eu falo, você já pediu? Você já pediu? Aí a pessoa fala, não. Fala, então vai lá e pede. Fala que você quer, que você queria entender se você está fazendo um bom trabalho, o que a empresa espera de você, se você está atendendo as expectativas, né? E ouça esse feedback, né? E peça exemplos para ficar mais claro para você do que você podia melhorar. E a partir disso aí você conseguir enxergar, né, os seus pontos de desenvolvimento, né? E para você saber o que você depois buscar alternativas de conhecimento, de curso, de outras metodologias. Então, você tem a mentoria, você tem o coaching, uma série de metodologias que você pode fazer para se desenvolver nesse sentido, né? E aí, eu pedi ajuda. Eu falo que esse é um item super importante também, né? Porque eu falo que, assim, é uma coisa que eu aprendi também, né? Quantas vezes a gente fica querendo insistir, fazendo a coisa do mesmo jeito, esperando um resultado diferente, né? Só que a gente não. Se você continuar fazendo do mesmo jeito, o seu resultado você já sabe. Então, se você não está enxergando um caminho diferente, o saber fazer diferente, busque ajuda, né? Peça ajuda. Então, hoje existe aí uma série de formas de você trabalhar, né? Essas questões de autoconhecimento, desenvolvimento profissional, com treinamento, com coaching, com mentoria. Você tem acesso a conhecimento, coisas gratuitas aí também, a gente acompanhando nas redes sociais. E eu falo que também, principalmente, aceitar ajuda, né? Eu vou colocar um exemplo aqui, eu acho que é bacana para ilustrar isso. Eu falo que eu já peguei casos em empresas que é geralmente assim, né? Quando eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de líderes ali, pode ser que a própria pessoa, o profissional, a pessoa física me procure, mas eu atuo bastante com empresas também, né? Então é a empresa que me contrata. E eu já peguei casos ali em empresas de gestores que eles não conseguem
não compram o processo, né? Vamos dizer assim. Então, você tem... Já tive que, em alguns momentos, né, interromper um processo no meio, porque eu falei assim, ó, não vai valer a pena você, enquanto empresa, investir nesse profissional, nesse cara, porque ele não quer aceitar, né? Apesar da empresa estar ali dando uma oportunidade, mostrando para ele um caminho de desenvolvimento e dando a oportunidade, investindo nele para ele se desenvolver, ele reluta em aceitar o feedback que ele recebeu ali, né? A gente sempre coloca... Eu faço ali no início do processo a aplicação de mapeamento de perfil comportamental, que a gente identifica os pontos de dor dentro do que a empresa me traz, né? Também a gente faz a avaliação 360, então a gente tem um olhar ali da equipe dele em relação a ele, a gente tem o olhar dos pares em relação a ele, né? Que são os colegas de trabalho no mesmo nível ali, e também do superior imediato, né? Então, sempre vem feedbacks ali, né? Em termos de pontos positivos e pontos de melhoria. E aí, às vezes, a pessoa, ainda assim, ela resiste em dizer. Eu falo, ó, você falar assim, tudo bem, foi uma ou outra pessoa que me falou aquilo ali, tudo bem, né? Eu posso até duvidar e questionar e pensar diferente. Mas se a gente tem uma gama de pessoas ali que estão dando aquele feedback, que naquele ponto eu preciso melhorar, né? Será que o errado são os outros e eu que estou certo, né? Não, né? Provavelmente a maior chance de eu estar errada, porque tem mais de uma pessoa me falando sobre aquilo ali, né? Então, às vezes acontece, a gente tem que, né, interromper o processo. Então, assim, né, uma das queixas que mais acontece, é muito comum isso no agro, né, Jeff, acho que você deve acompanhar bastante, que os agrônomos, a grande maioria, assim, revendem, cooperativa, é muito comum, né, o agrônomo ali que vendeu, faturou muito, às vezes ele trabalha na área de vendas ali como consultor, e aí ele faturou muito, vendeu muito, então os resultados individuais deles foram muito bons. Só que daí ele é promovido, né? Às vezes essa pessoa ela é convidada a ser promovida para gerente de unidade, gerente de filial, né? Da loja ali, da cooperativa ou da revenda, que é uma responsabilidade completamente diferente, né? E aí ali começam a surgir os desafios em relação à liderança de pessoas, né? Então, até recentemente eu estava atuando com um gestor, com um líder que tinha essa questão de... a dificuldade dele era de relacionamento na hora de se comunicar com a equipe. Ele era muito bom no que ele faz, né, assim, inclusive para negociar com os clientes, orientar a equipe nessa parte de negociação, ele é bom. Só que ele tem a queixa ali, era a gente trabalhar a questão de... Ele é muito direto, muito seco na hora de responder, né? Às vezes até chegar a faltar com a educação com as pessoas. Tinha um gestor que eu conhecia que alguém ligava para ele e falava bom dia, ele não fala bom dia não, tá consumindo meu tempo, vai direto ao ponto. Tem a questão de perfil, né? Quando a gente fala que a gente tem os perfis comportamentais, né? O autodominância, o autoexecutor, ele tem essa questão de ser muito objetivo, muito direto. Só que o que acontece? Você numa posição de gestor, quando você está numa posição de gestor, você precisa entender que é você quem tem que adaptar o seu estilo de liderança para cada uma das pessoas da sua equipe, né? Não é as pessoas da sua equipe que tem que adaptar o seu estilo, é o contrário, né? É você quem precisa adaptar o seu estilo de liderança de acordo com os perfis das pessoas da sua equipe, com as necessidades. Principalmente se você quer manter, se você tem bons profissionais ali que você quer manter, quer reter na sua empresa enquanto gestor, né, e a empresa ali, você tem que entender os perfis. Então, assim, às vezes você é um perfil que valoriza esse seu objetivo e direto, você enquanto gestor, mas alguém ali na sua equipe não, ele é um perfil planejador. E daí que o planejador alto, ele é uma pessoa que ele gosta mais de conversar, ele quer entender as coisas, então ele vai perguntar mais informação, ele quer entender melhor as coisas na cabeça dele. Então eu falo que assim, eu também já tive, né, um gestor que ele era muito esse perfil executor e de super querer objetivo e direto, né? Só que ele chegava para conversar e ele queria em 5 minutos, ele falava um monte de coisa correndo rápido. Eu ia desenvolver a atividade que ele me pediu, né? Ia fazer. A hora que eu apresentava para ele, ele falava assim, não, mas tá completamente diferente do que eu imaginava. Aí eu falei assim, tá, mas então vamos conversar com mais calma, né? Eu preciso que você me explique com mais clareza o que você quer, porque você me disse que queria isso. E aí a hora que ele falou ali, se ele não explica com clareza de que forma, se ele já tinha uma imagem na cabeça de que forma ele queria, ele tinha que ser mais claro em relação àquilo, né? Qual o prazo que ele queria, me dizer com mais clareza para eu poder organizar. Porque eu tenho esse perfil mais planejador alto, né? Poder enxergar na minha cabeça ali e traduzir aquilo, né? Atender as expectativas. Então, eu fui um pouco direcionando com ele nesse sentido, porque eu não conseguia, assim,
ser muito objetivo, muito direto ao ponto, às vezes você não consegue esclarecer, né? Então eu preciso entender, tá, mas isso, você quer dizer o quê? Repete, deixa eu ver se eu entendi o que você quis me dizer. Sabe aquilo que não dá, em 5 minutos ele chegava meio praticamente vomitava um monte de coisa ali, né? E não funcionava, né? Aí a gente tinha muito retrabalho. Eu falei, peraí, então vamos conversar com mais calma, me explica direito o que você quer, é importante eu entender, deixa eu ver se eu entendi, né? Eu falava, deixa eu ver se eu entendi bem o que você quer. Então eu mesmo fui trabalhando nesse sentido. Só que tem esse ponto, né? Então você às vezes tem na sua equipe pessoas de perfis diferentes, que elas não tomam decisão tão rápido quanto você, elas precisam de mais tempo para analisar determinada situação, principalmente o planejador, elas precisam de mais tempo para pensar. Então não adianta você pressionar essa pessoa, porque se você pressionar, ela vai espanar. Então o perfil analista, que tem muito a questão de trabalhar ali, a questão da insegurança, do perfeccionismo, você tem que saber o jeito de lidar também. Então cada um dos perfis eu tenho um jeito de comunicar, de cobrar, né, de lidar que é diferente, né? Então isso é um dos pontos que a gente trabalha dentro do desenvolvimento da liderança. Até acho legal porque eu falo que assim, né, as empresas, é muito comum as empresas fazerem avaliação de produto e serviço, né, assim, para, né, quem disse se o seu produto, o seu serviço é bom ou não, né, são os clientes, quem que tá comprando, né, então até as empresas fazem aquela avaliação de NPS, né, o Net Promoter Score lá, então se você indicaria o produto ou a empresa para um amigo, né, de 0 a 10 e por quais motivos, né. E, então eu falo assim, mesmo racional, né? Quem que vai dizer se você está sendo um bom líder, um bom gestor ou não, né? Se você está fazendo um bom trabalho ou não. Então, os liderados, a equipe, né? Então, você fazer essa avaliação de NPS com a sua equipe, já pensou como é que é, né? Tem que ter essa visão, né? São eles que vão dizer se você está indo bem, né? O que está legal, o que não está. Então, o liderado ter essa humildade, aliás, o líder, o gestor ter essa humildade também de pedir feedback nesse sentido, né? É um caminho bastante importante. Tem um ponto aqui, Júlia, que vai mais ou menos nessa linha aí, que é a questão do líder, né? Ponto polêmico. A grande maioria das pessoas, ou um percentual muito grande das pessoas que deixam as empresas, são por conta do chefe imediato, o gestor imediato. Esse cenário tem mudado com tanta informação, tanta coisa nova chegando no RH das empresas, mais profissionalismo, até porque, tipo, no mercado de expansão igual tá o agro agora, se você não tiver pessoas ali para ajudar a tocar o negócio, você não vai conseguir fazer nada, até porque são as pessoas que de fato fazem empresa, né? Isso não é jargão. E quais seriam os gargalos, assim, para conseguir diminuir esse turnover das empresas hoje? Legal, Jeff, é exatamente isso, né? Eu falo que a grande maioria das pessoas, né, ainda pensa que o que vai fazer as pessoas ficarem nas empresas é mexer no salário, né? Como se fosse, vou mexer no salário dessa pessoa e faço ela ficar aqui, né? Mas eu já vi pessoas mudarem de empresa que não era por questão de salário, por outros motivos, né? Então, o que essas pesquisas estão mostrando pra gente, né? Geralmente as pessoas mostram que a grande maioria das pessoas aí, elas se demitem, né? Eu já cheguei aqui a ver em termos, que varia, né? Já tem mais de uma pesquisa, mas é em torno de 75% das pessoas que se demitem das empresas, elas se demitem por conta dos seus chefes, né? Dos seus gestores. Então, mesmo às vezes gostando da empresa, gostando da área de atuação dela, ela vai embora, porque, né, a questão é o gestor, é o chefe ali. Outras coisas que pegam também, lógico que tem o salário, mas que pega e essas outras questões estão envolvidas com a liderança, né? Que é a falta de reconhecimento, é a falta de autonomia, né? Então, uma série de coisas ali que estão ligadas a essa questão da gestão e da liderança diretamente, né? Então, isso é muito comum de acontecer. Então, as empresas, né, cuja a autoliderança aí, a gestão, os gestores, principalmente da alta gestão, possuem essa mentalidade, aquela mentalidade, cultura de liderança antigo, que ainda é antigo, mas existe bastante ainda, que é o manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe? Principalmente nas empresas familiares, isso existe muito ainda, né? Essa cultura. As empresas que optarem por manter podem, né, questão de escolha, mas elas têm mais dificuldade para trabalhar essas questões de atração de bons profissionais, né, de talentos, retenção. Então, fazer o funcionário querer ficar ali, né, querer crescer e ficar e continuar, contribuir para a empresa e estar junto com a empresa, né, engajado, comprometido ali, é mais difícil, né? Não funciona. Por quê? Porque tem as pessoas, principalmente a gente tem a discussão aí das gerações, né? A gente tem as diferenças
A gente já tem as necessidades dos perfis, que variam muito, né? Você tem pessoas que, de acordo com o perfil, elas necessitam de desafios, elas querem ter mais autonomia, né? Elas querem ter mais poder, mais autoridade ali. Então, se você não dá para elas, se você deixa elas sempre numa rotina, numa função muito monótona, vai chegar um tempo, ela vai perdendo a motivação e ela nem vai querer se doar e não vai entregar o melhor dela, né? Então, ela vai acabar indo embora, não vai ficar, né? Então, essa questão de atração, de retenção de talentos, e é daí, muitas vezes, onde vem a questão da alta rotatividade, né? Do alto turnover, porque a pessoa, ela, né, vai mudando ali, mas até a empresa se dá conta que o problema está em trabalhar a gestão, está em trabalhar a liderança, né? Porque vai trocando ali, falo, casos assim, você fala, o gestor está aqui há 9, 10 anos, né? E o que está embaixo já trocou 9, 10 vezes. Então, será que o problema está na pessoa que está embaixo ou o problema está na pessoa que está em cima, né? Onde que você acha? Não é normal, né? Não faz sentido. Então, tem que até se dar conta, né? Às vezes também já perdeu muitos bons profissionais que a empresa não queria ter perdido. Então, é cuidar com esse risco, né? E o que eu ouço, você tocou nesse ponto, né? O que eu ouço em grande parte de reclamação dos gestores hoje, das empresas, é a carência de profissionais bons, de profissionais talentosos, né? Então, você já tem essa dificuldade, né? A escassez de bons profissionais no mercado, então a empresa tem que, poxa, então o que eu tenho que fazer de mudança, de melhoria aqui para conseguir atrair esse pouco que tem de profissionais bons e ainda conseguir segurar esses bons profissionais que estão aqui. O que faz, né, esses bons profissionais quererem se manter aqui na minha empresa, né? Quais são as necessidades, os anseios, as aspirações dele? Então, isso é papel, né, do gestor, da liderança, conhecer cada um da sua equipe, identificar isso e poder atender essas necessidades. Porque se não tiver essa necessidade atendida, ele vai embora. Inclusive, também, eu estava recentemente com uma turma de Imperatriz do Maranhão, né, trabalhando na disciplina ali do MBA, e uma das alunas, tava ela e o marido dela, e eles são proprietários de uma fazenda, e eles estavam falando lá que um grande problema que eles têm lá é de conseguir manter, né, o agrônomo. Eles têm um agrônomo que ajuda na gestão ali da fazenda, né, na parte operacional. E aí ele falou assim, é uma grande dificuldade aqui pra gente, que a rotatividade é alta por conta da distância. Falou por conta da distância, porque aqui a nossa fazenda é longe da cidade, e a mulher e o filho ficam na cidade para a criança poder estudar, e aí é longe e a gente tem dificuldade. Aí ela falou assim, a gente tá com um gestor hoje muito bom, um agrônomo muito bom ajudando a gente, eu não quero perder ele. E eu e meu marido já até conversamos aqui, a gente vai dar um aumento de salário para ele. Falei, peraí, a gente estava exercitando muito ali a questão da empatia, né, na disciplina. Eu falei, vamos ouvir dele primeiro, o que você compreendeu um pouquinho melhor as necessidades dele, né? E a gente fez uma atividade ali com ele nesse sentido, e eles foram conversar, fizeram uma entrevista, né, com esse funcionário, com esse colaborador, até que o colaborador falou para ele assim, colocou para eles, né, que o que ele sentia necessidade, sentia falta, era de realmente estar mais próximo da família, que ele ficava muito tempo longe da mulher e dos filhos. E um outro ponto que ele colocou era a questão de que ele queria continuar estudando, né? Ele já era formado em agronomia e ele tinha vontade de fazer um MBA, continuar se desenvolvendo, continuar ali se capacitando, se desenvolvendo, né? Então, ele tinha intenção de continuar estudando. E aí, em nenhum momento da conversa ele tocou em questão de salário, que ele estava insatisfeito com o salário. Em nenhum momento ele falou isso. Então, eu falei, tá vendo? Né? Possivelmente, se vocês tivessem aumentado o salário dele achando que era essa a solução, não ia resolver, porque se ele encontrasse uma outra oportunidade que ia atender as necessidades que realmente ele queria, que é poder estar mais perto da família, ou que é continuar estudando, se outra empresa der essa oportunidade para ele, ele vai embora. Você pode falar que você vai pagar mais, ele não vai ficar. Né? Então, assim, aí ali eles entenderam que daí eles chegaram a partir disso, eles repensaram, né, a estratégia de solução, e eles fizeram lá um combinado com ele de fazer assim, na época de safra, que é muito mais corrido, não consigo te deixar sair com mais frequência, mas então a gente vai trazer sua mulher e seus filhos para ficar aqui com você no final de semana. Ou época que é mais tranquilo, que não é tanta safra, tanta correria, a gente pode te dar folga mais vezes para você ir ficar com a sua mulher e com o seu filho, né? Então fizeram um combinado, um acordo ali para atender a necessidade dele, né? E em relação ao estudo também, combinaram com ele lá não custear 100%, mas ajudá-lo com uma bolsa para poder custear parte do estudo dele, né? Para ele fazer após fazer o MBA.
Então pensa como a solução ela foi mais assertiva, né? No sentido de olhar para as necessidades. Não é uma coisa que eu penso que é bom para mim, às vezes não é bom para o outro, né? A gente tem necessidades diferentes. Então, o que eu tava falando, assim, com essa questão de a importância de você conhecer a sua equipe, né? Conhecer as pessoas, a liderança, trabalhar essa questão, porque é uma coisa de que, para conseguir captar e reter os bons profissionais, né? Reter os talentos, os bons profissionais que a gente vê que tá escasso aí no mercado. E aí, para isso, é super importante, né? Eu falo que as habilidades comportamentais ou as soft skills de liderança, né, que a gente fala, e a gente não aprende isso, né, na faculdade ali na agronomia, na veterinária, na zootecnia. Eu falo, né, eu mesma cursei agronomia e em nenhum momento a gente fala sobre isso, né, sobre entender de pessoas. Eu também já falo que super importante, né, assim, eu já peguei caso de ouvir gestor falando assim, mas nossa, Júlia, é difícil demais lidar com gente, não gosto de lidar com gente, ô bicho difícil. Eu falo assim, então, o que você tá fazendo aí? Não adianta, pode sair, você não serve para ser gestor, não. O gestor tem que gostar de entender, querer, né, entender de pessoas, porque você tá ali, né, você precisa de pessoas para crescer com a empresa, crescer, né, o resultado da sua equipe, você não vai conseguir sozinho, né? Então você precisa aprender a agregar pessoas. E aí, só que são desafios diferentes, né? Eu falo que uma coisa é ser vendedor comercial ali, eu administro o meu resultado, então eu me planejo, né, eu faço a minha agenda de visita, eu planejo o meu dia a dia, a minha gestão do tempo, os meus resultados, né. Outra coisa é quando você vira ali gerente de uma loja, de uma filial, e você é responsável por gerenciar os resultados das pessoas da sua equipe, né, e aí ali você às vezes vai ter um faturista, um estoquista, a sua equipe comercial, né, então você tá ali liderando todas essas pessoas, e você tem o seu papel ali influenciar elas para que elas cheguem no resultado comum que vocês têm, alcançar o objetivo junto, né? E aí você precisa de habilidades que às vezes a faculdade não te deu, então você tem que, eu falo que essa questão de você querer ser líder, né? E não que a grande maioria, quando vem esse convite da promoção, né, aceita olhando para a questão de status, né, ou posição de gerente, né, ou porque eu vou ganhar mais, e não olha só o bônus, mas não olha o ônus, né, os desafios que você vai ter novo ali, que você vai ter que aprender habilidades novas. Então faz parte da posição, da função. Se você de fato realmente quer isso, aí você tem que, né, trabalhar para ser um gestor, um líder melhor, né. E aí as empresas que estão atentas a essa questão, né, de trabalhar essas questões de as habilidades ali, as soft skills, então entender a autorresponsabilidade, entender que as pessoas da equipe trabalhar a questão de comunicação assertiva, de acordo com o perfil, né, a inteligência emocional, o feedback, eu falo que é clássico, né, a gente precisa aprender o jeito certo de dar o feedback, né, tem muitas pessoas que dão feedback errado, que, né, aí o efeito em vez de ser um efeito que ajuda a pessoa a querer se desenvolver, a melhorar, né, na verdade faz o efeito inverso, né, se você faz um feedback mal feito, ela vai causar o efeito inverso, porque às vezes a pessoa vai sair dali, da sua sala, né, se sentindo a pior pessoa do mundo, se ela se sentir ali com um sentimento ruim, né, tipo, ela tem que sair acreditando que ela pode ser uma pessoa melhor, que ela tem caminhos, que ela tem possibilidade de evoluir, de melhorar. E não com aquele sentimento de se saiu, eu não sei você, mas eu já passei por feedbacks que você sai ali se sentindo humilhado, a pior pessoa do mundo, e ali você não sai com uma vontade de querer desenvolver e de melhorar, não, você sai com repulsa, com raiva, vontade de bater, né? E você fala assim, vontade de, né, você não quer ficar. Então, assim, acontece, tá? O legal é quando você sai de um feedback, né? O gestor tem que aprender a dar um feedback que o seu colaborador ali, né? A pessoa da sua equipe, ela saia, que a sensação que você acredita nela, que você confia nela e que ela pode ir muito além, que ela pode melhorar e evoluir e que ela já sabe o que ela precisa fazer para melhorar e evoluir, né? Então é um sentimento positivo, para cima, né? É diferente. E aí ela não quer se afastar de você, ela quer estar cada vez mais próximo de você e sempre vai estar te pedindo feedback, sempre vai estar te pedindo orientação, né? Porque ela valoriza, inclusive, esses momentos de conversa e feedback. É diferente, né? A polaridade aí, né? Então, as empresas que conseguiram, que estão hoje, né? Você perguntou também a questão de se está mudando isso, né? Eu acho que a pandemia, vamos dizer assim, escancarou algumas dessas questões em relação a trabalhar comportamento, liderança, né, parte de comportamento aí, competências comportamentais com gestores, com líderes.
né? Já melhorou um pouco, assim, já aumentou a demanda, né, por esse tipo de serviço. Eu falo que por esse tipo de trabalho, e é bacana assim ver, né, que as empresas que estão investindo nisso já percebem, né, esse resultado, enquanto resultado aí, conseguir ter mais atração de bons profissionais, conseguir manter os bons profissionais e diminuir a rotatividade, né, então são esses resultados. E o que a gente fala tanto, que é também a melhoria do clima organizacional, né? Você trabalhar num ambiente que é gostoso, que é prazeroso, que as pessoas curtem trabalhar lá, que as pessoas querem contribuir, querem ver a empresa crescer, estão sempre dando ideias, né? Então, acho que é um foco bastante positivo nesse sentido. Legal, Júlia, a gente chegando aqui no final da nossa gravação, hoje em dia, assim, com a facilidade de acessar informações, igual você já até falou no começo, né? Muitas pessoas agrônomos, vamos dizer, da área de agrárias, que talvez ainda nunca se deram conta que existem alguns agrônomos, vários, fazendo o trabalho que você faz. Talvez, às vezes, de ouvir esse podcast, de começar a conhecer outros nichos que o agrônomo tem atuado, vai despertar esse interesse, né? E despertando, qual que é a dica que a Júlia dá para eles e como que eles fazem para conhecer melhor o trabalho que você faz na tua empresa? Legal, Jeff. Eu acho que assim, é legal, uma mensagem final, né, que eu deixo aqui, eu falo que o nosso maior competidor, né, não é o nosso colega do lado, né, o nosso colega do lado ali no ambiente de trabalho, os nossos amigos, né, o nosso chefe, não. Nosso maior competidor é a gente mesmo, né? É a gente mesmo, a gente que tem os nossos desafios, nossos pontos de desenvolvimento, né? E eu falo que para a gente conseguir ser um bom líder de pessoas, né? Então a gente atuar numa posição de liderança, ser um bom líder de pessoas, a gente precisa primeiro ser um bom líder da gente mesmo, né? Então acho que a mensagem final que eu deixo, né, para o pessoal aqui é procurar você assumir essa postura, essa posição de líder, né, da sua vida, da sua carreira, num primeiro momento, porque aí a sua posição, né, dentro da organização, de onde você está, onde você quer chegar, vem com mais facilidade, né, ela vem com mais naturalidade, porque você aí entendeu de fato um pouco o que é o líder, né, então você é responsável pelos seus resultados. Então, assim, evitar ficar se comparando, né, então você buscar se conhecer, aproveitar ao melhor seus pontos fortes, suas habilidades, né, no seu dia a dia profissional, rever as suas escolhas, se precisar fazer mudança, né, não ter medo de mudança, às vezes precisa planejar assim, então buscar ajuda se você sentir necessidade e não estiver conseguindo sozinho, mas é melhor do que você ficar em algo que para você não faz sentido, né, que falo, né, minha vida passou e eu não me senti aqui realizado, não contribuí com nada, né, não trouxe algo meu, então é importante você deixar assim a sua marca, né, no mundo aí, buscar essa forma de fazer isso, tá? Assumir, né, a responsabilidade aí sobre os seus erros e buscar, eu falo que a cada dia ser uma versão melhor de você mesmo, né, que seja 1%, mas a gente tá sempre olhando para nós, não adianta a gente se comparar, né, com os outros, porque cada um tem a sua zona de conforto, cada um tem os seus pontos de melhoria, né, e os seus objetivos, as suas necessidades são diferentes, então a gente muito com esse contato das redes sociais, né, as redes sociais também, elas enganam um pouco nesse sentido, né, as pessoas tendem a se comparar e falar, você tá vendo um pedacinho da vida daquele ali, né, então você não tá vendo todo o que acontece, né. Então, só vê os tombos que eu levo, né, as pingas que eu bebo. Só ver os palcos que eu subo, né, mas os tombos que eu levo, os perrengues que eu levo, você não tá, às vezes não tá vendo, né, dependendo do perfil a pessoa não mostra, então a gente tem que todos têm desafios, né? Aquilo que eu falei, não adianta. Toda área, qualquer área que você for escolher de atuação, você vai ter os desafios, você vai ter que fazer coisas que talvez você não goste, né? Mas busque essa conexão com a sua essência, é super importante, tá? Então, desenvolver, né, suas limitações aí, seus pontos de melhoria, tá sempre evoluindo, melhorando. Aí eu falo que é para você se tornar um profissional melhor, se você é colaborador, um gestor melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um irmão, uma irmã, né? Um pai, uma mãe melhor, um esposo, uma esposa melhor. Então, isso que eu chamo de você liderar a sua vida e a sua carreira, né? Então, a liderança, ela começa por aí, né? Na autoliderança, na autorresponsabilidade, tá? E eu fico à disposição do pessoal, tá? Eu em contato aí com as redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. O Instagram é @juliatitoto.
é com 2 T's no segundo T. Eu sempre ressalto isso, é por conta da descendência italiana, tá? Então, para as pessoas não confundirem aí. E no LinkedIn também, a Júlia Titoto. Então, fico à disposição do pessoal para se conectar, para tirar dúvidas, se quiser aprofundar um pouco mais, fico à disposição, um contato com o pessoal. E obrigada pelo convite. Obrigado você, né? Agradeço aqui a entrega sua, o tempo, deu uma aula aí, né? Eu falo para os ouvintes aí que tem muita informação aqui, que nem se eles pagassem eles iam conseguir buscar, e tem de graça aqui. E os adubeiros aqui também ficam à disposição, Júlia. A gente já fez outros, vamos dizer assim, trabalhos, entre aspas, juntos aí, né? E foi uma interação que a gente criou através das redes sociais. Eu já disse várias vezes, volto a repetir. E o que é? A internet nos deu a possibilidade de ter interações com pessoas que provavelmente a gente nunca teria a possibilidade de conhecer, né? E a partir de um clique ali, a gente se conecta, a internet está ali à disposição para você se conectar a boas e más pessoas, a escolha é tua, né? Usar seu tempo para boas ou más coisas, a decisão é tua. Então, eu decidi usar esse tempo que eu estou ali para coisas boas, e isso tem me trazido vários pontos positivos para a minha vida. Então fica meu agradecimento aqui. Eu falo assim, tudo que precisar pode pedir, desde que não seja dinheiro, que daí também não tem, né? E gratidão aqui por parte dos Adubeiros Raiz. Obrigada, Jeff. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer, né? Super legal essas conexões aí que você falou que as redes sociais nos permitem hoje, né? Muito bacana. Espero um dia poder visitá-lo aí, né? Conhecer. Já tô com saudade das aulas também de viajar, conhecer o Brasilzão. A gente sente falta, viu? Agora que parece que tá retomando um pouco mais, né? Que tá melhorando aí. Amém, né? Mas valeu, fico à disposição também, obrigada, tá? E pode contar comigo sempre que você precisar aí também. Pessoal, para encerrar, não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, no @Adubeiros Raiz, também na minha página, o @JeffDoAgro. A gente também tá no YouTube com o canal Adubeiros Raiz, no meu site, o jeffdoagro.com.br, Spotify, Castbox, Apple Podcast, com algum lugar aí vocês vão achar o trabalho nosso aí. Um abraço, obrigado. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.